Olá pessoal, tudo bem? Em continuação a um vídeo que eu gravei essa semana falando sobre o motivo que me levou a sair da congregação cristã, na qual causou uma certa polêmica entre os membros dessa instituição religiosa. Inclusive, alguns deles me mandaram mensagem refutando aquilo que foi falado no meu vídeo, anterior. Então, eu aleguei no meu vídeo que eu saí da CCB porque tanto eu quanto a Irmandade aqui do interior de São Paulo, parte da Irmandade, fomos vítimas de satanismo em um culto da CCB. Aí apareceu mensagens de membros dessa igreja falando que não existe satanismo nessa igreja. Então a pergunta é a seguinte: existe ou não satanismo nos cultos da congregação cristã? Então, meus queridos, eu sou a resposta para isso, E, infelizmente, eu não queria ser. Eu fui vítima de satanismo em um dia de culto na CCB. Não só eu, mas nem eu falei em outro vídeo. Mais da metade da igreja que esteve ali congregada. Então, isso aí é um assunto muito doloroso e que, pelo menos por enquanto, eu não vou compartilhar com vocês, ok? Posso falar uma coisa aqui. Eu quase fui para a sepultura no auge dos meus 17 anos. Por quê? Porque fui imprudente e não tive o dom do discernimento para distinguir se aquilo que foi passado naquele culto vinha de Deus ou do inimigo da nossa alma. E paguei caro por isso, tanto eu quanto a Irmandade. Eu não posso entrar em muitos detalhes sobre isso aí. Então, eu fui sim vítima, não foi só uma vez, Foi por 2 vezes. Olha só como eu fui vítima de satanismo na CCB por 2 vezes. A primeira, no auge dos meus 17 anos, quando eu era praticamente uma criança, imaturo, recém-batizado, não entendia as coisas, achava que tudo que era passado de cima do púlpito vinha de Deus, ok? E por causa disso quase paguei com a minha vida. Tenho sequelas disso até hoje. E a segunda vez foi porque eu duvidei que aquilo que aconteceu com nós, comigo e com a Irmandade aqui do interior de São Paulo, foi de procedência maligna. Ok? Aí pratiquei um ato que veio acarretar novamente um prejuízo para mim, ok? De saúde. Quase fui para baixo da terra por 2 vezes por causa de um culto na CCB. Um culto que eu pensava que era para louvar a Deus, servir a Deus ali, naquele lugar, mas não fui. Então, meus queridos, eu não posso entrar em
muitos detalhes sobre isso aí. E se eu pudesse contar, se eu pudesse. Mas é assim, meus queridos, eu acho que nem tudo pode ser veiculado nas redes sociais, que nem eu falei em outro vídeo meu. Isso aí pode voltar contra mim mesmo, ok? Eu posso virar motivo de piada, posso virar motivo de chacota. Isso aí pode destruir a minha reputação, apesar que eu fui a vítima, né, dessa história. Eu fui a vítima, ok? Mesmo assim, eu sei que os cristãos da CCB, a maioria deles são insensíveis, são pessoas que não têm sentimento de misericórdia com o próximo. Eles têm misericórdia da placa dessa igreja, mas do próximo não. Então, meus queridos, existe sim algumas práticas satânicas nos cultos da CCB, mas não são, não estou falando da ordem litúrgica, okay? Não tem nada a ver com a liturgia dessa igreja. A CCB, os cultos dela seguem o padrão litúrgico, ou, se preferirem, solene, horário para cantar hino, horário para orar, testemunhar. Aí tem um momento ali no culto, inclusive eu já ia comentar isso aí. Ele pode até não ser satânico, mas é oriundo do espiritismo, que é a mesma coisa, e práticas demoníacas. O que é? Então, nesse vídeo aqui eu não vou comentar com vocês o que aconteceu comigo em um dia de culto lá na minha comum, na qual quase me jogou na sepultura. Isso aí abateu muito a minha fé. Eu tive princípio de depressão, escapei vivo, mas com sequelas, enfim, eu não posso falar muita coisa aqui, okay? Eu prezo pela minha dignidade, meus queridos, tanto na vida pessoal quanto no virtual. Agora então, voltando ao assunto, o culto da CCB, ele tem sim uma prática demoníaca voltada ao espiritismo, e que infelizmente o povo da CCB não enxerga. O povo não tem o dom do discernimento, vai enxergar como? Não tem os olhos do espírito? Existe uma prática nos cultos da CCB que é demoníaca. Não foi essa que me prejudicou em um dia de culto na minha comum, mas eu estou aproveitando aqui, pegando um gancho para falar de uma outra prática que não vem de Deus. Eu vou soltar uma charada aqui e vocês vão saber o que é. Então, a CCB, ela criou um ritual antibíblico, uma mistura de bibliomancia com incorporação de espírito. E o seu ministério a executa todos os cultos. É uma prática que nunca existiu nem na igreja primitiva, nem na dos apóstolos, e nem nessas igrejas pentecostais ou neopentecostais que se iniciaram no século passado. Qual que é? Vocês já mataram a charada?
É isso aí mesmo, a palavra, ele chama de palavra. A palavra revelada na CCB, o pão quentinho, o pão que desce do céu, Deus falando com seu povo. Isso aí é diabólico. Isso aí é o oriundo do espiritismo. Não vem de Deus e vai levar milhões de almas à condenação eterna, porque o irmão que está lá frente ao povo, ele se apresenta como um médium. O que é um médium? Um médium espírita, um homem que recebe uma entidade. Isso aí é uma prática cristã? Não é cristã. Isso aí só vemos essa prática, com todo respeito, é claro, em centros de umbanda ou candomblé, okay? Onde o macumbeiro, o guia, recebe um espírito e a pessoa que está ali consultando ele é orientada sobre determinados assuntos. A mesma coisa ocorre nos cultos da CCB. Aquilo ali, meus queridos, sem querer ofender, a prática da palavra revelada é espiritismo gospel. Ok? Olha, quer dizer, a palavra de Deus diz para nós não consultar os médiuns, nem os adivinhos. Não, você não pode consultar. E o povo está fazendo, quer dizer, a CCB ela criou um oráculo, onde um homem que diz receber a palavra de Deus, mas na verdade ele incorpora um espírito que, segundo eles, é de Deus, mas eu duvido, não é. Isso aí não é de Deus. Eu garanto para vocês. Não é de Deus. Não é que eu deixei de crer num dom de profecia. Ok? Eu estou em harmonia com o que está escrito na palavra escrita na Bíblia. Lá está escrito que não existe mais profeta. A lei e os profetas juraram até João. Se lá está escrito que não existe profetas, por que eu vou crer que esses homens sejam profetas? E se eles são profetas, por que eles usam esse método de espiritismo? Eu demorei muitos anos para entender que essa prática feita nos cultos da CCB, pelo seu ministério, vem do espiritismo. É espiritismo mesmo. Quer dizer, o irmão que está lá à frente ao povo, ele fala assim para a Irmandade: Irmandade, vamos ficar na comunhão, que agora Deus enviará do céu a sua santa palavra. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia onde na igreja primitiva se praticava tal coisa. Não existe. Isso aí foi a CCB que criou. É uma porta, ok? É uma porta para forças ocultas, né? Eu fiquei sabendo aí através do tópico da CCB de 2018 que esses homens pregadores da CCB, eles invocam forças ocultas para poder saber o que pregar à igreja. Então aí o irmão lá que está à frente ao povo, aí de repente ele olha para os irmãos que estão no primeiro banco ali, também no ministério, e fala assim: o irmão tem a palavra? Vai de um em um. O irmão tem a palavra? Não, não tem não. E o irmão tem a palavra? Não, não. Irmão, Deus mostrou a palavra, irmão. Obedece a Deus. Não. Tudo muito bonitinho aos olhos do povo. Mas tem um detalhe. Essa prática não saiu da Bíblia. Não tem apoio bíblico. Nenhum apóstolo, nem o Messias praticava
tal a palavra revelada. Aí o que eles fazem? Aí de repente o irmão dá um estalo na cabeça dele, fala: Irmandade, Deus me mostrou a palavra no livro de tal, no capítulo tal, versículo tal. Vamos ler com a ajuda de Deus. Aí ele lê aquilo ali, um versículo bíblico ou uma história bíblica bem conhecida. Aí, com base naquilo que ele leu, ele faz uma pregação, uma suposta pregação profética para atender a necessidade pessoal daquelas pessoas que estão ali reunidas. Segundo a crença dessa igreja, depois que o irmão que está lá frente ao povo leu o versículo da Bíblia ou história, a partir daquele momento, quem fala na boca dele já não, quem toma a boca dele não é mais o homem, mas o próprio Deus. Então, espiritismo, sem querer ofender, mas o espiritismo, ele é voltado à consulta dos mortos, também uma prática proibida por Deus, dos mortos, dos espíritos evoluídos. E eu já fiz um desafio aqui nos meus vídeos para esses cristãos ou até homens do ministério me provar na Bíblia aonde que Deus usava de métodos de incorporação de espírito para transmitir a sua palavra ao povo. E eu falei, né? Canso de repetir aqui. Quando Deus quis falar com Saulo ou Paulo em Damasco, ele não precisou de usar da boca de ninguém, a voz veio de cima. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Que história linda, né? E serve como exemplo para nós. Ananias e Safira. Pedro ficou lá incorporado, atrás de um púlpito. Entrou alguém aqui hoje, que você vendeu o terreno e está negando o valor para não doar para as coletas. Foi assim? Tem alguém aqui hoje que você vendeu o seu terreno e não quer dar a parte das coletas? Você que está aqui hoje e você não quer dar as coletas para Deus? Foi assim? Foi dessa maneira? Usando de termos, o profeta confuso? Deus está mostrando o quê? Para quem? Os profetas do passado, quando Deus mostrava alguma coisa para eles, eles sabiam para quem que era, ia diretamente àquela pessoa. Aí Pedro chegou para Ananias, vocês já sabem a história. Safira, a esposa dele, também. Agora, esse método de incorporação de espírito que acontece nos cultos da CCB, eu falo sem errar, sem medo de errar, isso aí não é de Deus? E a boca desses homens está sendo tomada por espíritos imundos só para destruir o povo. É incrível. Eu sou ex-CCB, frequentei esse sistema religioso mais de 30 anos, fui dependente dessas pregações e por causa disso tive a minha vida completamente destruída. Eu fui destruído por essas falsas profecias. Tomei prejuízo material, espiritual, psicológico. E esses homens abusam da boa fé do povo. Nem esse culto que eu fui vítima de satanismo, tanto eu quanto a Irmandade. Eu vou contar uma coisa aqui, vocês vai se emocionar. Me vê agora. Olha, quando nós aqui do interior de São Paulo fomos vítimas,
de satanismo em um culto da CCB. Até não vou falar, não posso falar isso. Teve irmãs que choravam para não morrer, mas não teve jeito, porque o feitiço, o satanismo foi muito forte em cima de nós aqui. Esse aí foi o meu abismo. E eu tive que criar coragem para gravar um vídeo e vir aqui nessa rede social falar: olha como eu estou emocionado aqui. Isso aqui é uma ferida que não cicatriza, meus queridos. Eu fui vítima de satanismo em uma igreja que tem o título de cristã na sua fachada, congregação cristã. Isso não é cristã, não. Vocês tomam muito cuidado ao falar amém, principalmente para aqueles homens que se apresentam como anciões. Cuidado. Não vai falando amém para tudo que eles ensinam, não. Cuidado, se vocês não quiserem terminar da mesma maneira que eu aqui. Eu não quero derramar mais nenhuma lágrima por causa desse sistema religioso. Nenhuma lágrima. Tá bom? A coisa foi tão grave aqui no interior de São Paulo que chamou a atenção do ministério de outras localidades. Os irmãos vieram para cá para saber o que aconteceu com a Irmandade. Porque morreu mais da metade da igreja. Isso é diabólico, gente. Olha, e por que eu não parei? Porque eu estava preso a esse sistema religioso. Eu tinha medo de ir para o inferno, deixar de frequentar essa igreja, porque, segundo o que eles falavam, né, quem deixar de frequentar a CCB, quem se desviar, vai para o inferno. Então, eu com medo de ser condenado eternamente, continuei frequentando, e minha família também me apertava: não para não, continua. Você não sabe de nada. Eu fui tirado da orquestra por causa disso. Por causa disso que eu fui tirado da orquestra. Eu não perdi a minha liberdade na igreja. Foi esse culto satânico na CCB que me tirou. Eu ainda tive posso dizer que eu tive sorte de sair vivo disso. Vou contar, ninguém acredita. Por 2 vezes, como eu falei, a primeira foi por falta de prudência, meus queridos. Eu no auge dos meus 17 anos, novinho, imaturo, jovem, bobinho, não sabia o que é a vida, não sabia, não conhecia a malícia que existe por trás desse ministério da CCB. Eu não conhecia nada. Depois que aconteceu tudo isso, o que sobrou de mim continuou congregando até acontecer de novo. Porque na segunda vez foi porque eu teimei. Não posso falar mais nada aqui para vocês. Tenho medo de destruir a minha imagem nessa rede social. Não vou destruir, não vale a pena. Também não estou aqui querendo causar comoção em ninguém. Que isso que aconteceu comigo e com a Irmandade aqui no interior de São Paulo sirva de alerta para vocês. Cuidado, não vai falando amém para tudo que é lançado. Não vou falar isso. Vou falar. Estou me limitando nesse vídeo aqui, não vou falar. É um assunto tão grave que eu tenho medo de falar aqui na rede social. Eu acho que eu não estou preparado ainda para compartilhar isso aí. Eu fui congregar, quando eu voltei, minha comum, a maioria dos irmãos que sentavam do meu lado já não estavam mais nesse mundo. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem o que é a congregação cristã, não. Vocês não sabem, não. Você está pensando que essa igreja é brincadeira? Você está pensando que é... essa igreja, além dela não ter Deus a favor dela, ela mexe com forças ocultas, parte do seu ministério mexe com forças ocultas e elas voltam contra o próprio povo. Eu não posso falar mais nada. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem.
Eu enterrei mais de a metade dos meus parentes aqui em Americana. E vocês é que sabem. Eu sou praticamente sozinho nesse mundo. Ok? Tem coisas... uma pena, não posso falar. Também não vou ficar dando volta no assunto. Não. Então... não foi a palavra da CCB que me destruiu. Foi coisa muito pior. Foi coisas passadas por um ancião. Um dia, quem sabe, eu gravo um vídeo aqui para compartilhar com vocês. Sobrou muita coisa não. Eu tive que sair da orquestra por causa disso. E quando voltei, não tinha... vou destruir minha dignidade aqui. Não tinha condições físicas para tocar um instrumento. Eu não perdi nunca perdi a liberdade na CCB. Eu saí pela porta da frente. Saí pela porta da frente, nunca perdi a minha liberdade. Como eu falei, sempre fui de ótimo testemunho. E exerci meu ministério lá de auxiliar, tudo certinho. Ninguém nunca teve nada para falar de mim. Tá bom? Vocês tomam cuidado. Não digo todos, ok? Não digo todos, mas a maioria desses homens que se apresentam como boca santa, tanto nos cultos presenciais quanto os online, alguns deles servem a dois senhores. Precisa explicar mais alguma coisa aqui? Alguns deles, antes de subir para atender um culto aí, fulano, vai lá, se dobra para o chifrudo e pede ajuda para ele para poder saber o que pregar na igreja. Vocês não sabem disso, né? Meus queridos, eu não vou me aprofundar mais não. Então a resposta para esse irmão que falou que a CCB, que nos cultos da CCB não existe satanismo, meu irmão, a prática da palavra revelada já é oriunda do satanismo, é coisa demoníaca. Consultar os espíritos, vocês estão consultando os espíritos. Mas qual espírito que vocês estão consultando? O de Deus? Não. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Se ele não habita, como ele... Okay? Então, precisaria a CCB lançar uma nova versão bíblica, dando apoio a essa... eu chamar heresia... vou chamar heresia de palavra revelada. Palavra revelada, pão quentinho, CCB. Isso aí é o pão quentinho, CCB. Direto do Centro Espírita, do Brás. Olha, eu alimentei a minha alma com essa prática aí, achando que era a palavra de Deus, mas na verdade é fruto do Espiritismo. Do Espírito Santo, não, do Espiritismo. Quer dizer, eu acreditei que isso aí vinha de Deus, mas na verdade é alimento do outro, do inimigo da nossa alma, e o povo está achando que isso aí é a palavra de Deus. Que confusão, hein? Que confusão. Eu vou contar uma coisa aqui para encerrar esse vídeo. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Infelizmente eu não tenho tempo.